As atividades sobre o número de elementos da união de conjuntos. Então, aqui na questão 1, nós temos o diagrama de Venn, que está demonstrando os elementos de um conjunto A, que são esses daqui, o 1, o 6, o 7, o 12 e o 5, e os elementos do conjunto B, que nós temos o 3, o 4, o 7 e o 6. Onde esses conjuntos se encontram, a gente chama de intersecção dos conjuntos, que são os dois elementos que esses conjuntos têm em comum. Tanto A quanto o B têm o 6 e o 7 como elementos. Agora, nós vamos responder as questões a seguir. Então, na questão A, está pedindo qual é o número de elementos do conjunto A. Então, não é para responder quais são os elementos do conjunto, é para responder quantos, qual é o número de elementos. Então, vamos contar aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, essa é a quantidade de elementos deste conjunto. Questão B agora. Na questão B, esse N de B significa a mesma coisa da pergunta da questão A, só que eu utilizei a simplificação na hora de escrever usando símbolos matemáticos. Então, esse N, que antecede aqui uma letra maiúscula que vai estar dentro dos parênteses, significa número de elementos de um conjunto, ou seja, número de elementos do conjunto B. Então, vou contar quantos elementos tem o conjunto B. Então, 1, 2, 3, 4. Temos 4 elementos no conjunto B. Questão C. Qual é o número de elementos da união desses conjuntos? Então, eu quero contar todos os elementos que fazem parte desses conjuntos. Só tem que tomar cuidado para não contar duas vezes os elementos 6 e 7. A gente só conta eles uma única vez, porque eles fazem parte ao mesmo tempo dos dois conjuntos. Então, no conjunto A eu tenho 5, aí eu vou contar, né? Aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou só contar o 3 e o 4. Eu não posso contar o 6 e o 7 de novo no conjunto B. Então, o total de elementos são 7. Quem colocou 9 tem que arrumar, porque não pode contar o 6 e o 7 duas vezes. E D, qual é o número de elementos da interseção desses conjuntos? O que é interseção? São os elementos que fazem parte ao mesmo tempo dos dois conjuntos. Quais são esses elementos? O 6 e o 7. Então, quantos elementos tem? Temos 2 elementos que fazem parte dessa interseção desses conjuntos. Então, era assim que era para fazer a primeira questão, bem simplesinha mesmo, tá? Questão 2. Na questão 2, vocês vão ter os probleminhas que vocês já responderam até pelo método intuitivo, né? O que é o método intuitivo? Responder pelos conhecimentos que vocês já têm, interpretando as questões. E agora, a professora pede para resolver esses mesmos problemas, só que usando a fórmula. Mesmo você já sabendo o resultado e tudo mais, é para usar a fórmula para praticar como se utiliza esse tipo de fórmula. Porque a seguir vocês tiveram mais atividades para fazer, que a forma facilita a forma de pensar. Então, aqui a professora escreveu para vocês o que significa cada sim, é até bom anotar no caderno. E a questão 1, então, está dizendo que tem uma sala de aula que tem um total de 50 alunos e que foi feita a pergunta de quem gostava de futebol e 40 alunos responderam que gostam. Depois foi feita a pergunta de quem gosta de vôlei, 30 alunos responderam que gostam de vôlei e nenhum aluno deixou de levantar o braço, ou seja, nenhum aluno ficou fora dessa pesquisa. Então, questão A, como é que é possível 40 alunos gostarem de futebol e 30 de vôlei, sendo que 40 mais 30 dá 70 e apenas só tem 50 pessoas nessa sala? Então, a resposta é porque alguns alunos levantaram o braço duas vezes. Vocês responderam perfeitamente. Acho que todo mundo conseguiu responder essa questão. Então, de parabéns. Agora, a questão B. Vamos aqui coletar os dados do problema. Então, número de elementos do conjunto A, eu posso utilizar como sendo a quantidade de alunos que gostam de futebol. E o número de elementos do conjunto B, eu posso usar a quantidade de alunos que gostam de vôlei. Aqui eu escolhi assim. Se quiser usar o contrário, usar
o B por futebol e o A para o vôlei sem problema nenhum, a resposta não vai se alterar. Aí está dizendo que o total de alunos, ou seja, o total de pessoas que foram entrevistadas é 50, então esse é o número de elementos da união desses conjuntos. E nós vamos ter que descobrir quantos alunos responderam que gostam tanto de vôlei e de futebol ao mesmo tempo. Isso seria chamada interseção dos conjuntos A e B. Então, eu vou representar aqui por uma letra X, que é a incógnita, está representando um valor desconhecido. Porque senão eu vou ter que ficar toda a vida escrevendo todo esse símbolo aqui. Isso é bem chato. Então, eu vou usar só uma letrinha para representar esse valor desconhecido. Então, ó, substituo aqui o N, que é o número de elementos do conjunto A com o B, por 50. O número de elementos do conjunto A por 40. O número de elementos do conjunto B por 30. E aqui o número de elementos da interseção do conjunto A com B pelo X. Aí eu adiciono 40 com 30, deu 70. Troco o 70 de lado da igualdade, fazendo essa operação inversa, porque ele está somando com a incógnita, ele é um número positivo. Não está escrito aqui o sinal de mais, mas mesmo não escrevendo o sinal de mais, está indicando que ele é positivo. Então, trocou de membro, trocou de lado da igualdade, passou fazendo a operação inversa. Resolvo aqui esta operação, 50 menos 70 é 20 negativo. Aí fica que 20 negativo é igual a x negativo. A incógnita nunca pode ficar negativa na resposta. Então, a gente pode multiplicar todo o resultado por um negativo para fazer essa inversão dos sinais. Ou simplesmente inverter aqui, ó, colocar o x no primeiro membro e o 20 negativo no segundo membro. Daí eu já posso fazer automaticamente essa troca dos sinais. Até porque também não faria nenhum sentido dizer que tem 20 alunos negativos. Isso não existe, né, gente? Então, faz a troquinha aqui ou multiplica por um negativo. Então, são 20 alunos que responderam e gostam tanto de vôlei quanto de futebol. Pergunta 2. Está dizendo que tem uma certa quantidade de alunos, então foi representada essa certa quantidade por x. Aqui eu já posso deduzir o que eu vou ter que calcular usando a fórmula, que é o total de elementos, então é o número de elementos da união do conjunto A com o B. Eu sei que 30 alunos gostam de futebol, então eu vou utilizar aqui como número de elementos do conjunto A. 25 alunos responderam que gostam de vôlei, então eu vou usar como número de elementos do conjunto B. Também pode trocar aqui o A pelo B, não tem problema, tá? E está dizendo que nenhum aluno deixou de responder, então todos fazem parte dessa pesquisa. E 10 levantaram o braço 2 vezes, então tem 10 alunos que gostam tanto de futebol quanto de vôlei. Então, esta é a interseção dos conjuntos A e B. Então, jogando aqui na fórmula, o número de elementos da união dos conjuntos A com B, eu coloco o x, é a nossa incógnita. Aí eu substituo aqui o 30 mais o 25 menos o 10. 30 mais 25 é igual a 55. 55 menos 10, 45 alunos. Então, tinha 45 alunos nessa sala de aula quando foi feito estas perguntas.